Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, começando a semana, né? Segundo dia da semana, louvando, agradecendo, bendizendo a Deus por tudo. Louvado seja, Senhor, obrigado por esse dia, consagramos nossa família na Tua presença. Obrigado, Pai, obrigado pelo Teu amor, a palavra de ontem, tão linda para nos sustentar, nos trazer vida, né? E que a gente possa Te agradar, Senhor, ser agradável a Ti. Nós Te pedimos que a gente faça tudo aquilo que possa Te agradar. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos corrigir quando fazemos coisa que não é do Teu agrado. E nós Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos. Amém, aleluia. Amém, Elcio? Glória a Deus, bom dia, aleluia. Edna, Pai do Senhor, Edna, bom dia, irmã. Que Deus te abençoe, Pai. seu Paulinho, família. Vamos orar, pedir a Deus direção, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco nesse momento, o Espírito Santo venha nos mostrar a palavra e nos ensinar, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peguei um caderninho velho, não tem mais nem capa. Eu falei, tem tanta coisa boa nesse caderninho. E esse caderninho aqui é coisa de anos e anos e anos. Eu nunca vi, eu escrevo demais, eu tenho milhares e milhares de folhas. E depois eu vou jogando fora, assim, que para mim só serve no momento, que depois nem eu sei o que eu escrevi. Bom, eu abri esse caderninho aqui hoje e vamos ler Lucas 7:10. 7 de 1 até o 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, São Lucas. E essa passagem também tem em São Mateus, está escrito aqui na Bíblia. Mateus 8, 5, 13. Mas nós vamos ler aqui em Lucas. Então vamos lá. A Célia lê. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um ancião de judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e ao meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E aos meus servos, fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são e salvo o enfermo. Amém, amém, amém. Que bonita, essa passagem eu acho bonita, né? Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Bom dia, Ana, Deus abençoe. Primeiro a gente vai pensar quem que era um centurião romano. Os soldados romanos, eles eram pessoas ruins, malignas, treinados para combater qualquer tipo de rebelião. Tinham legiões com 2.000, até com 6.000 soldados. E esses soldados eram divididos em grupos de 100, por isso que ele era o centurião, ele era comandante de 100, né? Quando eu servi o exército, o meu pelotão era diferente, não era legião, o meu pelotão tinha 80 homens. E aí nós tínhamos, alguns tinham algum tenente, outros nós tínhamos um sargento que tomava conta só daquele pelotão, ele era responsável por nosso grupo. Depois, a gente vai perceber aqui que Israel vivia sob, né, ou debaixo do jugo do Império Romano, oprimindo o povo com as suas milícias, com seus soldados, oprimia, e a ponto de reprimir qualquer tipo de rebelião que pudesse ter.
Bom, depois nós vamos ver que esse homem, ele era uma pessoa boa, apesar de ser romano e chefe de 100, um soldado, ele era uma pessoa boa, porque os amigos dele falou para Jesus assim, ó, ele mesmo construiu uma sinagoga. Então ele era uma pessoa, claro que ele não era cristão, porque nesse tempo não existia cristãos, mas ele era uma pessoa boa e temente a Deus, né? Sim. Ele era respeitado. Normalmente as pessoas eram, para ser respeitado, eles eram estúpidos e rudes, porque eles eram respeitados nem pelo seu valor, como que eu falo? Pelo seu valor humano, mas ele era respeitado por medo, sabe por medo? Sabe uma criança quando ela faz uma coisa, vai lá e senta o porrete nela, mete chinelo, cintada, pancada, aí ela tem medo, ela não tem respeito. Esse homem era diferente. A palavra está falando que ele era diferente, ele era uma pessoa boa, né? Ele era humano, ele era solidário, ama a nação, e ele era sensível, uma pessoa que ama a nossa nação, é um estrangeiro, né? Para ser tudo isso, a pessoa não precisa de ser crente. E acho bonito que ele viu a autoridade de Jesus, né? Sim, porque ele fala, por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, porque ele se julgava, pela pessoa que ele era, ele se julgou indigno de ir na presença do Senhor. Por isso ele enviou os servos dele, né? Ele achou indigno ele ir. Olha aqui. Ele era uma pessoa poderosa, respeitada pelo povo, solidário, humano e sensível. E para você ser tudo isso que ele era... Ó, tosse. Um tosse daqui, tudo isso um tosse de lá. que ele era, a gente não precisa de ser crente para ser tudo isso. A gente precisa de ser humano primeiro. Humano. Isso aí chama humanidade. Essas pessoas que são desumanas, eles não podem servir Deus do jeito que a gente serve. Nem adianta, nem serve, Deus nem quer, né? Marina, Pai do Senhor, Marina, Deus abençoe, Deus abençoe, bom você e dia. sua família, bom dia, com alegria. Então o nosso Deus, ele não tem prazer de que ninguém humilhe ninguém. Nosso Deus, ele é o Deus que salva, o Deus que cura, um Deus que te dá a vida eterna, um Deus que te dá tudo, todas as coisas que você precisa. Portanto, irmãos, ele estava sendo, bom dia Maria, Pai do Senhor. Maria, bom dia, que Deus abençoe você. Ele estava sendo bom. Por outro lado, a gente vai ver o lado do escravo agora. Geralmente, nessa época... Deixaria o escravo morrer, né? Se fosse outro. Ele ia atrás. Descartariam ele. Só é mais um. Joga para fora. Doente era jogado para fora como um produto. Não tinha direito de nada, não tinha plano de saúde, não tinha INSS, não tinha nada, nada. Mas esse escravo certamente ele conquistou o coração desse centurião. Quando ele estava doente, velho, ele que não servia mais para nada, assim, quem ele muito estimava, ele tinha uma estima muito grande por esse escravo, né? Por esse servo dele. Ele chamava de servo. A quem muito estimava, estava doente e moribundo. O que eu quero falar nesse contexto aqui, Célia? Ambos, tanto o centurião quanto o escravo, eles eram diferentes. Se você for analisar, ele era diferente do contexto da época. O centurião ele era bom, um homem temente a Deus, construiu uma sinagoga, amava o povo de Israel. O escravo também conseguiu o amor do seu patrão, né? Respeitados, era um escravo diferente, era um patrão diferente. Esse centurião,
ele se preocupou com a vida do seu servo. Uma coisa também que a gente pode prestar atenção nesse texto aqui, que ele era rodeado de pessoas mais velhas, né? Eu penso assim. Ele era. Por isso que ele era uma pessoa centrada, né? Quando você ouve o conselho das pessoas mais velhas, talvez ele conversasse muito com os anciões ali que rodeava ele. E a gente fala assim, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões de judeus, rogando que viesse curar o seu servo. Uma coisa que eu queria falar assim, como um centurião romano, sujeito a muitas ordens, porque ele era um centurião, ele era um chefe de 100, mas tinha um comandante geral que comandava todas as legiões, de certo, como se fosse um general. Sim. E ao tomar essa decisão, ele correu o risco de perder o cargo dele. Ele corria esse risco, mas ele não se preocupou com isso. Eu acho que ele falou, eu vou correr esse risco, eu vou mandar procurar esse homem, Jesus Cristo, que está curando, que está sarando todas as pessoas, né? E aí, irmãos, eu queria falar que vale a pena a gente ser uma pessoa boa, honesta, diferente, uma pessoa trabalhadora, trabalhador. Nessa época aqui do Império Romano dominar Israel, 30%, ou seja, 1/3 das pessoas... Rosângela, bom dia. Bom dia, Rosângela, Pai do Senhor. 1/3 das pessoas eram escravos. Esse homem só era mais um escravo, mas ele era uma pessoa especial. Especial, amada pelo seu cuidador, pelo seu patrão, né? É patrão, Elcio? Centurião era pode ser um patrão. Né? Amado, né? É tão bom você ser querido dos outros, né? Eu não sei você, eu trabalhei em vários lugares que as pessoas gostavam muito de mim, né? Eu sempre trabalhei em loja, a vida inteira, né? Eu só sei trabalhar em loja, trabalhei em loja, em balcão de loja. Então, mas todo lugar que eu trabalhei, minhas patroas, todas gostaram de mim. O Elcio está de prova aqui. Teve uma, até chamou a gente para ir morar com eles, lá em Santa Catarina, quando eles mudaram de Santo André. A gente não quis, lógico, mas fomos ter convidados, tanto que eles gostavam da gente. Então a gente foi sempre muito querido pelos patrões. Meus patrões sempre nos ajudou, me ajudou, sempre. A vida inteira meus patrões me ajudaram. Então eu falo assim, é bom você ser querido, né? Esse servo era um bom servo. Senão ele não seria amado, querido. Hoje, a gente vê, está faltando mão de obra. Uma mentira grande que está falando assim, o desemprego está grande. É uma mentira muito grande, sabe por quê? Eu conheço. Se você quiser trabalhar, você me procura que eu te arrumo um emprego a hora que você quiser. Muitos empregos. Só que as pessoas não querem trabalhar do jeito que é para trabalhar. Né? Tem gente sanguessuga. Tem gente que tira suas forças, suas energias. Todo lugar tem isso. Péssimos empregados. Eu não sei você, mas quando a gente ia trabalhar, a gente ia como se fosse nosso. A gente tratava o lugar como se fosse nosso. Tinha um carinho, sabe, cuidava, zelava pelas coisas do patrão, né? Eu lembro muito bem isso. Eu falo, nossa, eu saí uma vez da loja e a gente foi visitar meus patrões. Lembra, Elcio? Sim. E foi uma alegria quando ele e ela me viu. Sabe assim, a Sema e o esposo dela me abraçaram. Célia, então a gente foi um bom empregado. Tivemos bom patrão, por quê? Porque fomos bom empregado, né? A gente vestia a camisa da empresa, né, gente? E é assim que tem que ser. Deus abençoa muito. Esse servo, ele foi abençoado porque ele foi um bom servo. Então, ele tinha, né, uma pessoa que amava ele, que cuidou dele, que se preocupou quando ele ficou doente, foi até Jesus procurar a cura para ele. E o que eu acho mais bonito é que Jesus, ouvindo tudo isso, ficou maravilhou-se. Olha. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele.
E voltando, disse à multidão que seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha só, Jesus colocou a fé dele superior à fé de João Batista, seu primo, que foi o precursor e o anunciador de Jesus Cristo. Ele não tinha visto tanta fé como ele viu do centurião. Manda daí mesmo, Senhor, eu não sou digno que entre em tua casa. A minha casa. Que o Senhor venha, entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno de ir, eu não me achei digno nem de ir conversar com o Senhor, por isso que eu mandei outros anciões. As pessoas mais velhas para conversar com Jesus. Eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o empregado bom. A gente sabe que hoje nós temos gente sanguessuga, que tira as energias, malandro, preguiçoso. Tem gente que é crente. Não, mas tem gente boa, né? Tem, eu estou falando em alguns, eu não estou conjecturando todo mundo. Tem crente que é o pior desempregado, então você não poderia ser um crente, porque você falta por tudo. A pessoa não pode contar com você. Sabe? A pessoa vai numa vigília, depois dá o cano de serviço, vai lá e mente, faz um atestado. Mentira. Isso daí não é uma pessoa boa, né? Envergonhando assim o nome de Jesus. Nós podemos ver aqui nesse contexto uma coisa. Esse centurião, ele não era religioso, mas ele construiu uma sinagoga. Olha. Você vê que ele tinha amor por Deus. Amor por Deus ele tinha. Naquele tempo não tinha cristão, né? Era no tempo de Jesus, ainda não tinha cristão. Mas eles tinham amor por Deus. Ele escreveu o nome dele no livro de Deus. Que lindo, então, né? quando você for fazer alguma coisa, faça com excelência, que Deus está de olho nos fiéis da terra, nas pessoas que Ele tem na terra. O sol nasce para todos os fiéis e Deus está de olho neles. Amém? Amém. Irmãos, mudando de assunto, de palavra, ontem o Guinho pediu pra gente, para ele ir no culto. Ele queria ir no culto, pediu o pai dele deixou. Nós levamos ele no culto. Chegou lá na escolinha, ele fez um desenho, né? Aí ele chegou aqui com o desenho dele, vou mostrar para vocês. O desenho do Hugo. Aqui é o sol, aqui é a lua e aqui é a terra. Aí eu falei, ai, que lindo, nossa. Aí ele falou, vovó, adivinha para quem que eu vou dar esse presente? Aí eu falei, pensei, né? Deve ser para mim, né? Eu achei. Aí eu falei assim, para sua mãe, não, para seu pai, não, para o vovô, não. Peraí, foi lá, pegou a canetinha e escreveu. Olha para quem que ele deu o presente. Para Jesus. Que lindo, gente. Falei, que gracinha. Olha, escreveu Jesus certinho, Jesus. Eu falo assim, a gente tem que ensinar as crianças também a andar, né, na presença, confiar. Eu falei assim, qual foi a palavra, que você aprendeu lá ontem? Ele falou, eu aprendi, vovó, que quando a gente confia em Deus, até o mar se abre, né? O mar abriu, vó. Falei, é? Ele falou, para a turma de Israel passar. Eu falei, olha, irmãos, que lindo, né? Eu falei, olha como é maravilhoso. Você pensa que vai lá na escolinha, não vai aprender nada, só comer, né? Não, eu falei, você comeu? Comi macarrão um monte. Aí eu falei assim, nossa, vovó, mas ó, deu 2 palavras, mas a outra não deu tempo dele me falar, que eu acho que teve que levar ele embora. Mas ele falou que o mar abriu, sabe? Para a turma de Israel passar. Ele falou, olha o poder de Deus. Eu falei, poder? Nosso Deus é poderosíssimo. Você nem sabe. Eu falei, Hugo, dentro da Bíblia tem tantas histórias, que tudo que Deus fez de maravilhoso, que um dia você vai aprender tudo. Mas tem que ser devagarzinho, uma coisa de cada vez, tá? Ele falou, tá bom, vovó. Eu achei tão bonito, irmãos. Então a gente tem que ir ensinando os nossos, né? Levando para a igreja. Deixa na escolinha, é tão bom. Aprende, né? Aprende a amar a Deus, a respeitar, a conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Esse centurião, ele
ele construiu uma sinagoga. Acho que dentro do coração dele existia um amor muito grande pelas coisas de Deus. E o respeito que ele teve por Jesus, que ele se achou indigno de ir até Jesus. Ele pegou as pessoas mais velhas ali, junto com o que vivia com ele, e enviou o mais velho para falar para Jesus que o servo dele estava... Olha que homem, um homem que se preocupa com o servo, né? Uma pessoa que estava sobre a ordem dele, um homem que tinha um cargo grande, que cuidava de 100 soldados. Tinha um cargo grande, mas teve a humildade, né? Teve o coração aberto de se preocupar com a pessoa enferma, com o servo dele enfermo. Conheceu o poder de Jesus, saber o poder que Jesus tinha, que Jesus poderia curar o servo dele. Respeito pelos anciões. Eu falo, esse homem, olha, ele amava a pátria. Então... Ele amava a nação de Israel. Foi tudo muito lindo, né? E a gente tem que aprender isso, ser como esse centurião. Ir até Jesus. Hoje nós podemos ir até Jesus, né? Nós não podemos mais nos sentir indignos. Ele ainda não tinha aceitado Jesus, porque Jesus ainda não tinha morrido. Mas nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E ontem aconteceu uma coisa muito linda na nossa igreja. A hora que o nosso pastor fez o apelo, para quem não aceitou Jesus ainda, ele falou assim, eu vou te dar um tempo para você vir aqui na frente aceitar Jesus. E 3 jovens foram aceitar Jesus. Muito lindo, 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 lindo. Olha que coisa, né? Como o nosso Deus é maravilhoso. E que os nossos netos, nossos filhos possam crescer na presença de Deus Todo-Poderoso. Talvez através dos nossos netos, os nossos filhos também possam conhecer esse Deus que a gente serve. Não é verdade? Vamos colocar na presença de Deus, pedir que o Espírito Santo nos dê sabedoria, né? Todos os dias. E que a gente possa andar na presença e na obediência a Deus, agradando a Deus sobre todas as coisas. Amém? O que mais quer falar, Elcio? Basicamente, né? Hoje a gente não pode ficar o dia inteiro pregando isso daqui. Tem tanta coisa pra gente falar, mas o importante é isso. Que o reconhecimento de que Jesus estava fazendo obras grandiosas, milagres e curas, e ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar o nome de Jesus, e ele arriscou o cargo dele, o prestígio dele que ele tinha no comando, para curar uma pessoa. Falou, eu vou arriscar, mas o meu servo vai ser curado, e foi curado. Não precisa não, nem trazer, manda daí mesmo, Senhor. Eu acho muito bonito. Então, quando você começa a meditar, irmãos, apenas 10 versículos que nós lemos, a gente pode aprender uma coisa muito bonita nessa passagem, muito boa. Então, aprender o valor do ser humano, respeito pelo outro, amar pelo outro e por Deus. Por quê? Porque os anciãos aqui, as pessoas mais velhas, falou, ele é uma pessoa boa, ele é um homem bom, ele tem compaixão por um escravo, por um pobre, pelo nosso povo, ama a nossa nação. Então não é aquele opressor. E Jesus se maravilhou dele. E aí, irmãos, quando você é uma pessoa boa, eu tenho várias pregações que eu falo que vale a pena a gente ser bom. Deus, ele está lá de cima só olhando as coisas, só observando. E é isso que a gente tem que ser, fazer a diferença no mundo, né? Então vale a pena ser bom. Amém? Vamos orar pelos enfermos, pelas pessoas que nos pediram oração. Tem tanto nome aqui para colocar em oração. Quero colocar a Juliana, o João, né? O João da Iracilda, a minha irmã Iracilda, a Emanuele, o Antônio, o Arthur, a Maria Emília, a Fernando, Dani Vieira, Ângela, Ocimar, Pastora Anice, Eli Israel, Renata, Raquel, Hermes, Hilda, Camila, Inês Oliveira, Ivani Rodrigues,
Arthur, Samuel, Cauê, Mário Oliveira, Tatiane, Paulo Afonso. O pastor Marildo falou, ora por ele, Célia. É um amigo do pastor Marildo. Apareceu com uma feridinha na boca, uma afta. E mostrou para o pastor Marildo. Falou, ai, nossa, estou com uma afta que não cura. E hoje ele vai passar por um exame, irmãos. Então a gente vai orar para o Senhor para que não seja nada grave, né? Que seja somente uma afta mesmo. Nós cremos, Senhor, no poder, que o Senhor pode lavar com teu sangue precioso, curar, libertar, em nome de Jesus, porque os médicos estão achando que não é uma afta, né? Então a gente está orando por, ele chama Paulo Afonso, lá de Franca. O Gabrielzinho, 3 anos, tomou uns remédios fortes que não podia tomar, pegou o remédio da família e tomou o remédio. Está internado, então a gente está orando pelo Gabrielzinho. E aqui vai mais um conselho, você que tem criança pequena em casa, não deixa remédio, tem que ser no produto alto, de limpeza, soda cáustica, desinfetante, essas coisas, longe das crianças e fica de olho. A gente conheceu uma menininha em Santo André, os pais eram donos de supermercado. Lembro disso. Ela tomou Diabo Verde, chamava. Igual soda pílula. Acabou com a saúde, com a vida da menina, gente. A menina nunca mais foi a mesma. Comeu ela inteirinha por dentro. Ela sobreviveu, mas se alimentando com sonda. Uma vida triste toda, né? Por quê? Porque o produto estava ali, do lado ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o soda, com esses produtos de limpeza, né? Fortíssimo. A gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? E a gente vai orar pelo Gabrielzinho, tem 3 anos, se Deus quiser, Deus já curou, já libertou em nome de Jesus. E toda a família da Nádia, lá de São Sebastião do Paraíso, nós estamos entregando a família dela na presença do Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus possa entrar na família dela, curando, libertando eles de todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. E é isso. A gente entrega esse caderninho na mão do Deus Todo-Poderoso, confiando que o nosso Deus visita cada um, toque cada um, cura, liberta, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. amém. Amém? Amém, irmãos. E era esse o recado que nós tínhamos hoje. O Espírito Santo possa falar comigo, falar no nosso coração, para a gente meditar as palavras. Que a gente seja de Jesus. bom, né? E como Jesus falou, nem mesmo Seja em Israel bom. eu vi uma pessoa com tanta fé. E que nós possamos pedir para Deus aumentar nossa fé cada dia mais e mais e mais. E ver as maravilhas e a multidão das obras que Deus fez, faz e vai fazer muito mais em nome de Jesus. É assim que nós cremos, é assim que nós pregamos o Evangelho de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe seu dia, sua semana, em nome de Jesus. Que essa semana seja produtiva, abençoada. Amém, Ana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós e todos dizem. Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem pedirá, quem Ana? pedirá? Ninguém Edna. vai pedir. Ninguém. Rosângela, Maria. Olha que lindo, né? Deus abençoe vocês. Tenham um dia maravilhoso, na paz, né? Que seja um dia cheio de paz, uma semana abençoadíssima, né? Em nome de Jesus, que todas as bênçãos caiam, que a mão poderosa de Deus esteja sobre cada um de nós, nos guiando, nos protegendo, nos livrando e livrando a nossa família de todo mal. Amém? Amém. Amém. Então Deus abençoe seu dia, sua semana, até amanhã. Amém, amém. Hoje à noite tem live, no meu canal, tá? Tá bom? Às 18 horas. Fique na paz do Amém, Senhor amém. e até mais tarde. Amém. Paz.